Olá, hoje quero falar a respeito do significado e os efeitos da crucificação de Jesus. Hoje, sexta-feira da Paixão, onde nós lembramos no calendário cristão daquele dia horrível, daquele dia onde o Filho de Deus é crucificado, mas o dia do livramento, onde Jesus, ele se dá como sacrifício pelos pecados do povo de Deus, a igreja. E o sacrifício tem como significado o ato de oferecer algo como um ato de expiação, de adoração ou de gratidão. E quando falamos de expiação, nós estamos falando de purificação de pecados. E o entendimento da crucificação, ela deve ser feito, ele deve ser feito como um acontecimento de significado, não apenas no momento histórico, mas o significado dentro de um efeito abrangente. Pois no Antigo Testamento, quando se falava do sacrifício de animais, instituído pela lei mosaica, aquilo apontava para o que o Filho de Deus, ou o que o Messias, viria a realizar e foi cumprido no Novo Testamento, onde ali não havia mais o sacrifício de animais, onde Cristo ele se oferece como sacrifício pessoal para perdão dos pecados. E este sacrifício envolvia o derramamento de sangue, pois a própria Bíblia nos diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, pois o homem estava morto em seus pecados e delitos. O juízo de Deus, ou a ira de Deus, estava sobre o pecador. E Cristo, então, ele nos justifica pela sua morte na cruz dos pecados, onde ele derrama o seu sangue, e então ele aplaca a ira de Deus sobre o pecador. E a partir daí, então, a expiação ela é realizada. E este sacrifício possui algumas características. Vejamos algumas delas. Primeira, este sacrifício de Cristo ele é a inauguração de uma nova aliança. Sim, em Mateus 26, 28, quando Jesus está instituindo naquela última noite com os seus discípulos, um memorial pelo sacrifício que ele iria realizar horas depois, ele toma o pão e aponta como o seu corpo que seria partido. E o cálice ele aponta para o sangue da nova aliança. Sim, a aliança que agora estava estabelecida pelo sangue do Filho de Deus. E confiados neste sacrifício, portanto, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo, eles são perdoados dos seus pecados. Portanto, não há mais necessidade, como no Antigo Testamento, de matança de animais. Mas, de uma vez por todas, todos os pecados por meio da morte de Cristo na cruz são perdoados. Um único sacrifício para todos os pecados, em todos os tempos, em todos os lugares. Mas, a segunda característica, este sacrifício torna os crentes santos. Sim, veja aí Tito, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim: o qual a si mesmo, ou seja, Cristo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, ou seja, para Cristo, a sua igreja,
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja, remir-nos de toda iniquidade. Dessa feita, agora Deus vê todos aqueles que foram alcançados pela sua graça através do sangue de Cristo. Ele, por meio ou através do sangue de Cristo, ele vê estes remidos santos, sem pecado. Não necessariamente nós não iremos pecar, mas agora Deus Pai nos vê santos através do sangue de Cristo, pois ele nos purificou de toda iniquidade. Outra característica desse sacrifício é que por meio do sangue de Cristo, da expiação realizada na cruz, todos aqueles que creem em Jesus são redimidos do pecado. São redimidos do pecado. Se você olhar para a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 28, você tem o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, fomos resgatados do pecado, redimidos do pecado. O pecado que era o senhor do homem, o nosso Senhor, nosso feitor, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, fomos resgatados. Foi pago o preço para que nós fôssemos libertos das amarras e da escravidão do pecado. Foi pago um alto preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas, além disso, temos uma outra característica deste sacrifício de Cristo. É que esse sacrifício nos perdoa e nos justifica do pecado. Nós já falamos sobre isso. Mas Paulo, falando em Romanos, capítulo 5, versículo de número 9, ele diz da seguinte maneira. Preste atenção. Romanos 5, 9. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, seremos por Jesus Cristo, pelo seu sangue, salvos da ira de Deus. E a palavra justificado aqui é uma palavra utilizada no direito romano. Significa que Cristo, ele tomou o nosso lugar na punição que o pecado exigia. Isso é justificação. Então, Cristo, ele toma o nosso lugar na justa punição que Deus executou por causa do nosso pecado. Mais uma característica deste sacrifício é que ele não apenas nos resgatou do pecado, mas ele também nos libertou para sempre das amarras do pecado. Veja o que João diz aí em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 5, e diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ele continua então aqui a dizer: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto,
João aqui está nos dizendo daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, não apenas nos redimindo das amarras do pecado, da escravidão do pecado, não apenas nos justificando, tomando o nosso lugar na punição justa pelos nossos pecados que Deus executou ali na pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, diz aqui o texto de Apocalipse, que estamos libertos para sempre, para sempre. Não há mais possibilidade do pecado nos escravizar ou de nos afastar eternamente de Deus. Pois o poder do sangue do seu Filho derramado na cruz foi suficiente para nos conduzir definitivamente para o reino eterno de Deus. Portanto, esse sacrifício, essa expiação, ela tem um caráter abrangente. Abrangente não apenas de perdoar pecados, não apenas de expiar pecados, mas abrangente no sentido de um significado muito maior, de um significado que vai além daquilo que nós possamos apenas imaginar em nossa limitada consciência. Porque este ato de Jesus Cristo nos deu a condição de vivermos eternamente com o Senhor, de não mais vivermos sozinhos, perdidos. Ao contrário, Ele agora é definitivamente o nosso Pai do céu, Ele definitivamente é o nosso Senhor, Ele definitivamente virá e nos levará para junto de si, onde ali moraremos com Ele. Veja que o significado disso é um significado abrangente, é um significado profundo, é um significado de consequências eternas. Mas, enquanto ainda não experimentamos de verdade a eternidade e ainda vivemos neste mundo, como então nós devemos viver nesta nova natureza promovida pela expiação de Jesus Cristo? Bem, se nós considerarmos o sacrifício, a palavra sacrifício, nós podemos ver então que todo crente, portador desta graça, portador deste benefício, ele deve também entender o sacrifício ou o significado do sacrifício na sua própria vida, em resposta a este sacrifício de Cristo. Veja o que diz o autor de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15 até o 16. Diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A vida do crente, ela também está baseada no sacrifício. Entendendo o significado do sacrifício de Cristo. E o sacrifício aqui, como nós vimos, é um ato de oferecer, não apenas a expiação, mas um ato de oferecer gratidão. Ele diz aqui, o autor de Hebreus, que nós devemos ter um ato de louvor, de gratidão e de louvor a Deus pela nova condição que pelo sacrifício de Cristo nós fomos beneficiados.
E mais ainda, atos de louvor e gratidão a Deus na prática no bem e na mútua cooperação, ou seja, suportando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, buscando uma comunhão uns com os outros, assim como Deus nos trouxe para junto de si. Portanto, isso envolve também um ato de gratidão que nós entendemos também por sacrifício. Um ato de adoração, um ato de louvor, sacrifícios agradáveis a Deus. Também nós temos em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que os crentes devem oferecer-se pessoalmente como sacrifícios vivos a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele declara o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Novamente aqui a palavra sacrifício, mas sacrifício num ato de adoração, num ato de louvor, não num ato de expiação. Pois a expiação já foi realizada por Cristo, suficiente. Portanto, agora, o nosso sacrifício em resposta a este amor de Deus é um ato de louvor, de adoração, um ato de sacrifício a Deus. Essa deve ser a nossa resposta a este amor. E por que deve ser a nossa resposta? Porque no novo viver que este sacrifício de Cristo nos transmite, nos faz nascer de novo, termos uma nova natureza, a vida do crente ela deve ser compatível com essa nova natureza. E essa nova natureza ela é movida pela graça, ela é movida pelo amor de Deus, ela é movida pelas misericórdias de Deus. Ela é movida pela direção do Espírito Santo de Deus que agora habita no coração deste pecador que foi redimido, justificado. Portanto, agora, o viver deste novo homem deve ter como único objetivo agradar ao seu Deus que o salvou, ao seu Deus que o ama e ao seu Deus que virá para buscar, para viver eternamente com Ele. Nosso objetivo, portanto, como crentes, é olhar para o sacrifício expiatório de Cristo e responder com um sacrifício de adoração e de louvor a este Deus maravilhoso. Portanto, aquele dia horrível que Jesus Cristo teve lá na cruz do Calvário nos trouxe a eternidade maravilhosa, a eternidade grandiosa, uma eternidade que nós não podemos mensurar dentro da alegria, da paz, da fraternidade, da comunhão e do amor com Deus e com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e que Deus a cada dia mais venha trazer ao nosso coração essa importância e esse significado abrangente do sacrifício que Jesus Cristo realizou lá naquela cruz do Calvário. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Aquele sacrifício nos trouxe a remissão dos pecados, a justificação, nos trouxe, Senhor, uma nova natureza, um novo viver. E este viver agora, em que vivemos em Cristo, é um viver de sacrifício, não um sacrifício expiatório, de castigo, não,
mas um sacrifício, Senhor, de adoração, de louvor ao teu nome. Obrigado, Pai. Graças te damos por este sacrifício. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e que nós possamos, a cada dia mais, vivermos este novo viver em Cristo, com sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor, sacrifícios de mutualidade, sacrifícios de serviço ao nosso Deus. Um grande abraço. Deus os abençoe.